Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística e trabalho com biomagnetismo médico ou medicinal. Peço que dê o like, comente, compartilhe, se foi de seu agrado, se algo ou alguma coisa nos textos, no contexto, no vídeo ou nos vídeos. Se você tem acompanhado, se tem aparecido algum vídeo para você que falou com você, ou que te ajudou de alguma forma, ou trouxe alguma clareza, ou para alguém que você conheça, eu agradeço quando você que está aí vendo compartilha, principalmente quando dá o like, né? Ajuda o vídeo a caminhar, né, para outras direções, para outras pessoas. E é importante, né? É importante compartilhar. Muitas vezes a gente vive num contexto assim do mundo assim tão de realizações pessoais, né? E na correria do dia a dia, do trabalho, das coisas que a gente tem que fazer, né? Projetos e mudanças. E a gente esquece um pouco de fazer o essencial, né? Que é compartilhar, botar nossa energia para que as coisas fluam em harmonia, em equilíbrio. E o vídeo, quando a gente compartilha, quando a gente dá o like, ou quando a gente comenta, a gente também está fazendo esse papel, né, de compartilhar, né, de dar e receber. Tem pessoas que têm dificuldade de receber e outras têm dificuldade de dar. E a gente busca o equilíbrio, né? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo hoje. Vamos falar inclusive desse dar e receber, as dificuldades, né? E eu passei muito tempo sendo uma doadora. Eu queria sempre fazer pelo outro, né? Eu colocava a minha energia em prol do outro. Se havia alguém com uma necessidade, com uma dificuldade, eu já estava ali pronta, né? Em prontidão, como um bom soldado. Mas tinha muita dificuldade de receber. Muita. Isso aí é uma coisa assim, inconsciente. E aí a gente volta lá na criança, né? Que nós fomos um dia, e a criança interior que vive dentro de nós, que é a nossa essência, né? Onde tudo começa. Por algum motivo a gente ficou em segundo plano, né? Não recebeu o que a gente queria. Ou algumas pessoas, né, da nossa vivência disseram que a gente não é capaz, né, que nós não iríamos a lugar nenhum e nós não iríamos produzir, que nós não seríamos merecedoras, que nós não éramos merecedoras, ou mesmo que não falasse com palavras, simbolicamente as expressões eram essas, né? Que a partir do momento que uma criança, né, ela pede um presente, pede alguma coisa, né, e sempre tem aquela dificuldade, hoje não, amanhã, e às vezes nem fala nada, simplesmente não acontece, não tem explicação. Enquanto tem outros irmãos, e aí você vê os outros irmãos recebendo, e você nunca recebe o que você quer, isso lhe traz um trauma, um bloqueio, né, por que eu nunca recebo? Por que eu nunca tenho direito? Né? Por que eu nunca tenho essa energia de dizer, pô, toma aqui. Aqui, eu comprei pra você, né? Você queria. E aí torna-nos uma pessoa onde
onde a gente vai ter alguns bloqueios, alguns traumas, alguns impedimentos durante toda a vida. Então eu tinha muito esse de doar, porque eu não fui uma criança que recebeu muita atenção quando era criança, né, os presentes que eu pedia, né, as coisas que eu queria fazer, sempre tinha muita dificuldade, ou não era constante. Eu acho que muita gente, né, em algum momento deve ter passado por uma situação parecida. E aí a gente faz ao contrário do que a gente muitas vezes, do que aconteceu com a gente. Então, como eu nunca recebi, né, eu sempre teve essa dificuldade de chegar a mim as coisas, né? De chegar assim, toma, comprei pra você, você queria, você pediu, você... Né? Antigamente tinha um tal da cartinha do Papai Noel. O pessoal da minha época sabe disso, cartinha pro Papai Noel. E esse Papai Noel, ele nunca chegava. Meu pai entrava ano, saía ano, era dia das crianças, era dia, né, de aniversário. E os presentes que eram solicitados nunca chegavam. E quando você se torna uma pessoa adulta, inconscientemente, você vai buscar tapar esse buraco, né, esse vazio que tem dentro da gente. E eu passei a ser uma doadora. Então todo mundo que precisava, eu estava sempre ali a posta, né? Mesmo a pessoa sempre pedia, eu dizia, não, deixa que eu faço, deixa que isso, deixa que aquilo. Alguém com dificuldade, eu já tomava ação. E, por outro lado, eu passei a ter dificuldade de receber. Inconscientemente, eu só fazia. Eu não abria a oportunidade, a energia para que outro, né, chegasse a mim. E isso foi a vida inteira, nos estudos, nos grupos, né, e no casamento. Eu sempre fazia. Eu não dava chance do outro fazer, entende? Porque era inconsciente. Quando eu vi, eu já estava fazendo. Isso se torna uma coisa assim tão normal, né, na nossa vida, que a gente não percebe. A gente não percebe. Do outro lado, há pessoas que só gostam de receber, né? Elas não têm o equilíbrio. Não, a pessoa fez para mim, eu também tenho que retribuir. Não, se eu quero receber, eu sou aquela que preciso, né? Que me sirvam, que façam para mim, né? Eu preciso que me vejam, né? Muitas vezes como o centro da atenção, dentro dos grupos, dentro da família, é sempre aquele que é mais carente, aquele que exige mais, né? Que sempre está precisando de ajuda e sempre está precisando de alguma coisa. E às vezes entra no processo de vítima, né? Que quando uma coisa não acontece do meu jeito, eu sou a vítima, ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo. Então são dois polos, né? É aquele que é o doador, né? Que faz, fica sobrecarregado no trabalho, é aquele que está sempre presente, sempre que eu não tenho alguma dificuldade, ele está ali. É aquele dentro da família, que todos procuram para resolver, né, as causas da família, o centralizador, né? Aquele que fala, não, liga para fulana, o fulano, que ele resolve. E isso te traz vários problemas durante toda a sua vida, afetiva, profissional, né, em relação a grupos, às pessoas, à amizade, né, o seu próprio dia a dia, né, você acaba querendo abraçar várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu lavo, eu passo, eu cozinho, tudo ao mesmo tempo, né? Eu estou fazendo almoço e estou correndo para a máquina de lavar, botando roupa, aí daqui a pouco eu estou esfregando o chão.
E aí a gente só percebe essa dinâmica negativa quando a gente sai dela. Quando a gente está dentro do contexto, né, esse dinamismo, dessa correria, essa presença muito forte, então a ausência muito forte, né, de dizer, nem adianta falar para fulano porque ele não ajuda em nada, ele não quer saber de nada, ele não se manifesta, nas reuniões de família, nem pode chamar, mas ele nunca traz nada, entendeu? Se chamar para arrumar, ele não vem, ela não gosta, entende? Na hora da partilha, quem vai lavar a louça, eu cozinho, você lava, ela nunca quer fazer a comida, ela nunca quer lavar a louça, ela nunca quer arrumar a mesa, né? Ela nunca quer ajudar. Porque muitas vezes a vida inteira ela só recebeu, ela só ficou no trono lá e as coisas foram acontecendo. E ela leva isso também para a vida toda. E por outro lado, quando você tem a ausência, quando você não recebe aquela energia quando você é criança, né? Do presente, né? Das lembranças do seu aniversário, né? De Natal, Ano Novo, e Dia das Crianças, e seja o que for, você se torna uma pessoa, muitas vezes, doadora demais. Então você tem um casamento onde às vezes seu marido não tem nem espaço, ou a sua mulher nem tem espaço de fazer algo, não, pode deixar que eu resolva, eu faço, eu aconteço. E você acaba ficando sobrecarregado, né? Ou você fica ausente dos grupos, daqui a pouco as pessoas não me chamam mais. Não chama fulano, porque ele nunca ajuda nada, ela nunca ajuda, ela não quer, entendeu? Descascar. Não quer descascar uma cenoura pra gente fazer aqui uma salada, todo mundo tá ajudando, cada um tá fazendo uma coisa. E a pessoa não quer contribuir, então não faz diferença dentro do grupo, né? Às vezes, quando é família, até chamam por questão familiar, né? Não, mas vamos chamar porque é da família, né? Faz parte, tudo. É assim mesmo, a gente faz, deixa pra lá. E a pessoa vai levando. Mas quando você sai do contexto hoje, né? Eu falo muito da minha história porque aí eu vim para a terapia holística e quando a gente vai aprender algo, aquilo ali primeiramente é pra gente. É pra gente fazer as curas. Eu demorei a entender isso. Eu achava que tudo que eu estudava era para colocar para o outro, para o trabalho. E um belo dia que eu descobri que não. Que as terapias, que tudo que eu aprendi, né, e as formações, e o próprio grupo que eu vinha conhecendo durante o percurso, eram processos de cura, né, processo de ajuda. Né, eram coisas, situações, pessoas que estavam me auxiliando nesse processo de ver aonde que eu estava presa ainda ao passado, aquela criança ferida, aquela criança que nunca teve oportunidade, né? Que nunca teve aquele presentinho que por algum momento ela pediu e ficou aquele vazio. Aquele curso que queria fazer e sempre alguém chegava, não tem condição agora, isso, aquilo. Né? Você queria estudar, você queria fazer uma atividade e você escutava as pessoas. A sua voz sempre falou, não dá, não vai dar para fazer isso. Não tem como pagar, não tem como financiar isso aí para você e não tem como comprar seu presente. E aí, por outro lado, você via o outro irmão recebendo todos os presentes que queria, né? E não compartilhando, né? Não, é dele e tal. Comprei
sempre para ele, e cuidado, não quebra. Né? A gente vai ouvindo essas coisas quando é criança e a gente não tem noção do que isso vai fazer com a gente em todo o nosso percurso, né? Como adultos, como pessoas, como ser, né, que somos, né? Seres materiais e espirituais. É isso, o que isso faz conosco? E eu, graças a Deus, eu tive a possibilidade de chegar à minha terapia holística, as terapias, né, não só a holística, e eu comecei a entender que o trabalho primeiro era para a minha pessoa, era para eu ressignificar e trabalhar e desbloquear muita coisa. E assim começa uma nova vida. Né? Os acontecimentos também que vieram, né, num contexto de vida, os relacionamentos, os fracassos nas relações, né, onde eu era doadora demais, e quando você se doa demais, você não é valorizado. Né? Deixa. Muitas vezes, mas ela gosta de fazer, deixa ela fazer. Entende? E eu fazia, pra mim era normal correr para um lado, para o outro o tempo todo. Sendo um bombeiro, apagando fogo de todas as situações, de todas as pessoas, né, em todo contexto que chegava. Abrir mão, muitas vezes, de coisas para mim, para servir o outro, né? Meus próprios interesses pessoais ficavam em segundo plano, porque eu tinha essa ferida dentro de mim, eu tinha essa ausência dentro de mim, eu tinha a necessidade de fazer para que o outro me visse. E aí a gente fica, né, pensando, nossa, como um contexto lá quando eu era criança pode trazer isso agora, né, como adulto. E é exatamente porque a criança é a estrutura, né? É onde começa tudo. Então eu sempre vou falar um pouco também da criança, porque é onde começa a nossa história. O que a gente ouve, o que a gente vê, né? As situações que a gente vive, né? As pendências que ficam no nosso processo. E aí, quando a gente fica adulto, a gente continua naquela, né? Naquela rotatividade e não sabe às vezes porque o relacionamento não deu certo, né? Porque aquele projeto não foi para frente, porque aquela promoção não veio, né? Porque você não foi escolhida para representar aquele grupo, aquela turma, aquele projeto, porque a sua ferida da criança interior, ela está latente. E como a gente é frequência, e o que a gente emite é o que a gente recebe, muitas vezes a gente está vibrando ainda naquela criança, né, carente, que pedia tanto e nunca recebia, né? E ficava em segundo plano e tudo bem, ia seguindo. E quando você vai para os seus projetos, para o seu grupo de trabalho, para os seus relacionamentos, né, seja afetivos ou não, de amizade, de sociedade, de projetos, de oportunidades, você também fica na espera. São energias, são frequências, né? E a gente às vezes não entende isso. Poxa, eu tenho tudo para alcançar isso que eu quero. Eu sou inteligente, eu tenho autoconhecimento, né? Eu sou dinâmica, eu tenho tantas boas qualidades, por que não me escolhem? Por que não abre essa oportunidade? Por que não chega a mim, né, essa oportunidade? Porque eu ainda estou vibrando naquela criança lá que não recebia e muitas vezes era ignorada dentro do seu contexto familiar. Aí isso vai para o colégio e vai para a vida profissional e vai para
para a vida pessoal. Até que um dia a gente desperta e fala, não, peraí. Tem que ter uma explicação. Eu me sinto capaz, eu estudei para isso, eu tenho uma formação, eu tenho essa dinâmica, eu gosto de fazer, né? Eu tenho, né, essa energia de criação. E por que não chega? Por que não acontece? Porque eu não sou escolhida? Porque vem sempre alguém, né, depois de mim e passa à minha frente. Porque eu ainda estou naquela ferida, porque eu estou naquela ausência, porque eu ainda estou escutando aquela voz dizer que você não merece, que você não vai a lugar nenhum, entende? Que você tem que esperar quando eu achar que você vai ganhar, que você é merecedor de ganhar. E muitas vezes você nunca é merecedora porque você nunca ganha o que você pede, né? Você pede uma boneca, né, uma característica, e você ganha uma outra coisa que não tem nada a ver. Ou uma boneca horrorosa, feia, esquisita, né? Ou um carrinho que eu queria o carrinho de controle e ele comprou um carro de plástico todo estranho, né? E eu queria um bolinho e nunca tive aquele parabéns, né? São coisas, são feridas que vão percorrendo dentro da sua existência até um dia que você descobre que aquilo ali é o ponto de partida para que você mude toda a sua história, toda a sua vida. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Através das terapias, através das técnicas, né? Quando eu procurei ajuda, eu fui assistida, né, por outros técnicos, outros terapeutas, né? Passei por processos terapêuticos, né, que me desbloquearam. Busquei recursos para que eu limpasse toda essa energia, toda essa coisa pesada que eu vinha carregando, esse saco de pedras que colocaram para eu carregar, que não eram meus, né? Eram feridas que outras pessoas tinham, e quando as pessoas são, né, carregam feridas, elas transmitem essa ferida. E isso vai dentro da família, dentro da ancestralidade, até que um belo dia, vem ser o escolhido. Você vai romper todo esse entrelace, todo esse embaraço, né, vai cortar todas as cordas e retirar os grilhões, as correntes, e abrir as portas, as cancelas, né, para que essa luz entre dentro da sua vida e você venha a ser o que você realmente é. Uma pessoa inteligente, capaz de realizar tudo que você quiser, né? Desde que você busque conhecimento, né, e planeje ou se organize e ponha a energia da ação. É fácil? Não é fácil. Até você descobrir onde está a sua ferida, onde está alguma coisa, né, latente, gritando dentro de você, para que mude, né, as repetições, né, de perca, de traição, de gente que só vem querer, né, te dar, tirar o que você tem, né, passar por cima de você com mentiras, né, com falcatruas, muitas vezes com roubos, né, com furtos, né, passando sempre por cima de você, sempre se fazendo de amiga, né, de companheiro, de companheira, né, aquele amigo perfeito. E num belo dia você, nossa, que é esse ser, gente, né, que te traz assim com uma facilidade, porque você está sempre ali presente, você está sempre, né, ofertando, e a sua frequência traz que pessoas que vão tirar coisas de você, ou te impedir de fazer coisas que você quer, passar por cima dos seus interesses, porque
você tá com aquela ferida ali chamando, né? A sua frequência tá chamando, né? Eu nunca fui ofertada, então eu vou atrair pessoas do mesmo jeito, pessoas que só querem tirar, só querem por bem próprio, né? Só querem crescer, né? Atropela tudo que vem pela frente para o seu bem maior. E quando você rompe esse laço, né? Desfaz toda essa energia através de técnicas, de terapias, de um processo que não é de um dia para o outro, é um processo longo, né? Você vem desbloqueando, descascando uma cebola com camadas e camadas e camadas e camadas, né? Porque é um processo, né? Você tem esse processo lá com seus 3, 4 anos, e aí você vai até os seus 50 anos com toda essa carga tua, com 20, 30, 40, não importa a idade. Você vem com toda aquela carga se arrastando dentro da sua energia por muito tempo, e aí vão acontecendo outras coisas, outras feridas, outros bloqueios, né? Percas, traições e tanta coisa, e você não entende, poxa, eu sou tão legal, sou tão bacana com as pessoas, e as pessoas estão sempre me traindo, estão sempre me esfaqueando, literalmente pelas costas, estão me tirando coisas, né? Estão tirando as minhas oportunidades, né? Quando eu tô lá para chutar no gol e alguém faz um barulho, eu me desconcentro, pá, jogar a bola para fora da rede. E a gente precisa observar, né? Quando tem essas coisas repetitivas, né? Percas e falsidades e traições, a gente precisa observar o que está acontecendo conosco. Há jeito, sim. É todo um processo que vai começar em algum despertar. Uma coisa acontece e fala, opa, como é que eu faço para mudar isso? E a gente precisa buscar ajuda terapêutica, sim, um psicólogo, um psicanalista, um analista, um grupo de ajuda, né? Alguma terapia, algum terapeuta da área, né? Seja gratuito ou não. Tem as plataformas, tem muita gente falando, né, coisas boas, mostrando, ajudando com técnicas simples, que a gente pode começar a fazer a nossa mudança. Livros de autoajuda, mas precisamos arregaçar as mangas, né, e fazer. Botar o plano de ação e fazer, e buscar nossas curas, né, desbloqueando coisas, para que você tenha liberdade de viver o que você veio viver, não carregando traumas e pesos, né, de outras pessoas que passaram pela sua vida e que a vida inteira vieram ali colocando aquela lixarada na sua vida, né, incutindo dentro do seu ser, né, projetando suas mágoas, suas percas, suas frustrações também, né, que não foram curadas dentro do ser da criança ali. Está começando a vida, que é indefesa, que não tem ainda como entender que aquelas palavras, aquelas ações vão tornar uma grande ferida no futuro. Então vamos ter um pouquinho de cautela com o que a gente fala, o que a gente faz e nossas projeções no outro, né? Não só na criança, mas também nos nossos relacionamentos, que a gente está projetando no outro, ou na nossa própria vida, que está nos bloqueando, nos paralisando, deixando com medo. Precisamos analisar e descobrir. E quando a gente desperta, opa, eu tive 3 relacionamentos, todos 3 foram no mesmo contexto.
Eu tive 2 trabalhos que eram do mesmo jeito. Pessoas botando eu para trabalhar, né, além do que era necessário, do que era para eu fazer, pagando pouco, me sugando, tirando a minha energia, relacionamentos pesados que a pessoa não contribui com nada, só quer ser beneficiado, as traições, as mentiras, né? Seja amorosas ou não importa. São feridas que estão abertas, ou uma ferida está aberta, ou várias condições dentro do nosso processo de vida que deixaram marcas dentro da gente. E a gente precisa tomar cautela e perceber o que está fazendo comigo essa relação. Por que eu não consigo botar aquele projeto adiante? Por que eu não consigo realizar, ter dinheiro, construir coisas, multiplicar o que eu ganho, sair desse lugar, dessa casa, dessa pessoa, dessa relação, desse trabalho? Por quê? Quando a gente começa a se questionar, a botar o porquê, as coisas começam a clarear, a mente começa a lhe mostrar, seu subconsciente vem te dando pinceladas, né, flashes, muitas vezes, de lembrança de coisas que você começa a juntar, né, o B com A, e aí a gente vai formando, né, sílabas, palavras, frases, e daqui a pouco a gente está conseguindo ler o texto todo, de tudo que aconteceu conosco, né, com a nossa família. Muitas vezes as pessoas não tiveram culpa, porque já tiveram, né, esse contexto, essas feridas estavam muito latentes, muito presentes neles, eles também não percebiam e foram vivendo. Hoje é um tema que mexe com muita gente e realmente esses temas, as pessoas às vezes não querem, quando vê o título, elas não querem nem visualizar, porque é uma ferida. E quando vê o título, aquela ferida, ela se manifesta, né? Aquela energia se manifesta, já não quero nem ouvir sobre isso aí. Não quero entender para eu não mexer. E aí a vida continua do mesmo jeito, né? Porque tudo dá trabalho. Tudo que a gente quer mudar, todas as transformações, vai dar trabalho. A limpeza, né? A limpeza do armário, a limpeza da gaveta, né? Jogar coisas fora que não fazem mais sentido. Para ter espaço para que o novo entre, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Tá aí. Isso aí já tá aí nos estudos há muito tempo. Precisam tirar algo para colocar outro. Eu desejo que essa conversa chegue a alguém que realmente esteja precisando. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer essas transformações. Peça ajuda. Procure ajuda. Começa a fazer com pequenos passos. Não é de um dia para o outro que a gente muda toda uma vida, toda uma estrutura, toda uma história. Mas a gente consegue, a gente pode ser feliz, sim. Nós não somos o que disseram que nós seríamos. Nós somos o que a gente quer ser agora, aqui e agora, no presente. Dê o like, compartilhe, escreva, comente e seja feliz. Deus abençoe todos os nossos dias, muita clareza, muito equilíbrio, muita paz e muito amor. E até a próxima. Um abraço e gratidão.